Minhas senhoras e meus senhores, muito boa tarde mais uma vez. Sejam bem-vindos a esta cerimónia da entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e Paisagem. Vamos iniciar então esta cerimónia aqui no Auditório Municipal, saudando todos os presentes e adiantando que o Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e Paisagem é uma iniciativa conjunta da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, Ordem dos Engenheiros, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Évora, Câmara Municipal de Lisboa e Causa Real. E este ano acontece aqui na vila mais antiga de Portugal. Vamos então dar início à cerimónia de entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, que vai já na sua 4ª edição, desta vez com muita honra então em Ponte Lima. Assim, minhas senhoras e meus senhores, tenho o prazer de vos apresentar o professor Pedro Coutinho Graça, presidente da Causa Real, na qualidade de membro do júri deste prémio. Boa tarde. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Ponte Lima, Excelentíssimo Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, Excelentíssimos Srs. Vereadores, Excelentíssimo Diretor da Euro-Região Norte Portugal-Galiza, Excelentíssimos representantes do Instituto Superior de Agronomia, da Universidade de Évora, da Ordem dos Engenheiros, da Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, da Câmara Municipal de Lisboa e da família Ribeiro Teles. Excelentíssimos autarcas da região, excelentíssima premiada desta edição, excelentíssimos senhores antigos premiados, excelentíssimos membros e antigos membros do júri e demais autoridades, amigos de Gonçalo Ribeiro Teles. Cabe-me a honra, enquanto membro do júri e, ao mesmo tempo, Presidente da Direção Nacional da Causa Real, fazer esta apresentação inicial do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e a Paisagem. Este ano, na sua 4ª edição, cuja entrega tem lugar na data do aniversário natalício de Gonçalo Ribeiro Teles. Um dia que, aliás, passou a ser, desde novembro de 2022, também Dia Nacional dos Jardins, em memória precisamente de Gonçalo Ribeiro Teles, através da iniciativa do Parlamento Português, aprovada por unanimidade. Este prémio é concedido anualmente à pessoa ou entidade de nacionalidade portuguesa que, durante esse período e na sequência de uma atividade anterior, tiver sido protagonista de uma intervenção particularmente relevante e inovadora nos setores do ambiente e da paisagem urbana em Portugal, pretendendo, portanto, homenagear a visão do professor Gonçalo Ribeiro Teles, premiando personalidades com percursos de vida ligados ao serviço cívico e à comunidade. É também tempo e local de fazer justiça ao original autor da ideia deste prémio. Alguém avessa protagonismos, mas um filho desta terra. O vice-presidente da Direção da Causa Real, o nosso amigo Dr. José Aníbal Marinho, que no ano de 2019, na presidência da minha antecessora, Dra. Teresa Corte Real, que aqui está presente e que saúdo, idealizou este prémio e lhe deu corpo. À Causa Real, em boa hora, se juntaram um conjunto de entidades às quais o arquiteto Ribeiro Teles esteve profissionalmente ligado, como o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora, a Ordem dos Engenheiros, a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, a Câmara Municipal de Lisboa e ainda, naturalmente, a família Ribeiro Teles. A iniciativa passou, pois, a ser ampla e de dimensão nacional, com este feliz alargamento dos promotores do prémio este que se traduz num troféu em forma de árvore, da autoria do escultor Luís Cruz. No passado ano 2022, realizou-se em Lisboa a cerimónia de entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e a Paisagem relativo ao ano 2021. Nessa 3ª edição foram galardoados ex aequo 2 personalidades do paisagismo nacional, o professor Alexandre Cancela de Abreu e o arquiteto paisagista Fernando Santos Pessoa. Na edição de 2021, relativa ao ano de 2020, os vencedores ex aequo foram a professora Aurora Carapinha, arquiteta paisagista e professora da Universidade de Évora, e o Dr. José Sá Fernandes, advogado e antigo vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Lisboa. Já na edição de 2020, referente ao ano 2019, naquela que foi a primeira edição do prémio, a vencedora foi a arquiteta paisagista e engenheira agrónoma Teresa Anderson, fundadora do curso de Arquitetura Paisagista da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e presidente da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos. Este ano temos o gosto de ter como premiada a arquiteta paisagista Maria Manuela Raposo Magalhães, uma das responsáveis pelo conhecimento referente aos instrumentos de sustentabilidade ecológica essenciais ao planeamento, regulamentação e gestão da paisagem em Portugal e que acompanhou Gonçalo Ribeiro Teles e sobre a qual outros, melhor do que eu, falarão. Gostaria de terminar agradecendo à Câmara Municipal de Ponte Lima a disponibilidade revelada desde o início para acolher esta edição do prémio e fazer votos que, assim que possível,
o mesmo se alarga a outros horizontes geográficos, onde a obra e a mensagem de Gonçalo Ribeiro Teles chegou de forma muito intensa. Afinal, Gonçalo Ribeiro Teles, como visionário que sempre foi, era um homem do mundo, mas sempre com os pés bem assentes na sua terra, Portugal. Muito obrigado e parabéns à premiada deste ano. E nesta entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles segue-se a intervenção do Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles em representação da família. Boa tarde a todos. Umas breves palavras. Em primeiro lugar, para expressar a gratidão, a enorme gratidão da família a todos aqueles que, ano após ano, o Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o Ambiente e Paisagem já vai na sua 4ª edição, tem possibilitado recordarmos neste dia do seu aniversário, a sua obra, o seu legado e a atribuição de um prémio que leva o seu nome. Queria mencionar aqui em especial a presença do Sr. Dom Duarte. Queria referir as organizações que, ano após ano, levam a cabo a atribuição deste prémio: a Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas, a Causa Real, a Universidade de Lisboa, o Instituto Superior de Agronomia, a Universidade de Évora, a Ordem dos Engenheiros e a Câmara Municipal de Lisboa. Também é devido um agradecimento muito especial este ano à Câmara Municipal de Ponte Lima, na pessoa do seu presidente, Vasco de Almeida Ferraz, uma das vilas mais antigas e belas do nosso país, com raízes profundas na nossa história e um património histórico, cultural e arquitetónico único em Portugal. Por todas estas razões, também um local muito adequado à entrega deste prémio. Uma palavra também muito sentida para a premiada deste ano, a professora arquiteta paisagista Manuela Raposo Magalhães, uma atribuição justíssima a quem foi, durante largos anos, uma fiel intérprete, executora e depositária de tudo aquilo que constituiu o universo e o pensamento do arquiteto paisagista, meu pai, Gonçalo Ribeiro Teles. Também uma palavra para os anteriores premiados deste prémio. Por último, comemoramos hoje também o seu aniversário. Comemorar é trazer à memória, é procurar ser leal à sua memória, ao seu exemplo de vida, à sua consciência de vida e uma elevada coerência de princípios e valores e um amor profundo ao seu país. Por isso, e termino como comecei, a todos que tornaram possível este prémio, esta comemoração no dia do seu aniversário, o nosso agradecimento, o agradecimento da família. Muito obrigado. E neste dia de aniversário, então, como disse aqui o embaixador Francisco Ribeiro Teles, em representação da família, nesta cerimónia é oportuno, então, apresentar neste momento um vídeo com a vida e obra de Gonçalo Ribeiro Teles. A arquitetura paisagista, enquanto arte, ciência e sensibilidade, cabe compreender o território e propor as suas melhores opções de uso, garantindo a funcionalidade, a beleza e a perenidade da vida. E é Ribeiro Teles, com a sua comunicativa genialidade, que amplifica o que Caldeira Cabral iniciou. A arquitetura paisagista é causa pública, intergeracional, humanista e justa. E tudo é paisagem, porque a paisagem é essencialmente, e também de acordo com os ensinamentos do professor Gonçalo Ribeiro Teles, o espelho onde se refletem as nossas opções sociais e económicas, espacializadas no território e ao longo dos tempos. Precisamos de exemplos a seguir, de pessoas de cujos percursos de vida sejam para nós referência e nos ajudem a construir esse caminho.
Gonçalo Ribeiro Teles é tudo isto e, portanto, um homem livre. Viu o que quase mais ninguém queria ou que conseguia ver em relação ao futuro do país e afirmou-o sempre, mesmo quando era mais fácil e seguro não o fazer. Sem nunca desistir, convicto daquilo que defendia, em espírito de missão e ao serviço de Portugal. Engenheiro agrónomo, arquiteto paisagista, professor-mestre, foi precursor do ordenamento do território, da sustentabilidade ambiental, da interligação e harmonia entre a cidade e o campo e, como diz, fascinado pelas paisagens que tenham relação com a história. É indiscutível a atualidade dos temas e a relevância dos ensinamentos que nos tem transmitido. Recordemos das cheias de 1967, quando ele apontou o dedo à impermeabilização de bacias hidrográficas urbanas e periurbanas. Ele abriu o caminho para todos os engenheiros que procuraram evitar o erro de se construir sobre ribeiras e leitos de cheia, como se fez em Alcântara e outros locais, ao não se compreender o valor do recurso à água para as cidades e a necessidade da sua integração, não da sua exclusão. Quando se lançou a ideia deste prémio, alicerçada em méritos de percursos profissionais e cívicos relevantes e inspiradores, vários nomes se identificaram e poderiam ter sido também os indicados para receber esta primeira edição. Contudo, um deles cedo se destacou. Nunca a arquitetura paisagista foi tão precisa, como já foi referido, nestes momentos de emergência social e cultural, e nunca a Teresa foi tão precisa como agora. Uma profissão de poucos, em contraste com engenheiros, médicos ou advogados. Isto faz dos arquitetos paisagistas uma comunidade em modo de resistência e sobrevivência. Tornamos-nos um alvo vulnerável nos momentos de afirmação de mudança de políticas. Depois de 40 anos de organização associativa, não conseguimos igualar as outras profissões, inclusivamente algumas bem recentes, e ver a Ordem dos Arquitetos Paisagistas reconhecida. Na academia, quando chega o momento dos órgãos de gestão tomarem decisões tíbias e se permitem a gestos pretensamente assertivos, o ensino de arquitetura paisagista é extinto. Não tem sido fácil, nem será fácil. A adversidade leva ao combate e fortalece-nos, cria oportunidades. Mas não devia ser assim. Mas vamos resistir, atento aos sinais. Sabemos que as comunidades pequenas são vitais, pelo conhecimento e prática que transportam, pela possibilidade de renovação e inovação que representam e porque podem fazer a diferença. O jardim é o ecossistema de partida do arquiteto paisagista, do jardim para a paisagem total. O arquiteto paisagista que pratica a arte do jardim e da paisagem é portador de um conhecimento ancestral. Não podemos permitir que se dispense ou apague conhecimento, seja qual for. O jardim pode ser visto como um microcosmos a partir do qual se acende um macrocosmo. A construção das grandes cidades nasceu da experiência da construção dos jardins. Os jardins são laboratórios de aclimatação de plantas, guardando soluções para a adaptação às alterações climáticas. Os jardins são redutos para a contemplação intrínseca à condição humana. São lugares de encontro dos seres humanos com a natureza. Os jardins são um dos poucos redutos do belo na sociedade contemporânea. Gostava de ver as instituições do ensino pré-escolar motivadas para educar jardineiros. Gostava de ver os nossos parques naturais, os nossos parques e jardins públicos, os nossos corredores verdes e azuis, os nossos jardins históricos, amados como lugares únicos e sagrados. É preciso dizer não à sua disneylandização. Gostava de ver a figura da paisagem cultural, há mais de 20 anos consagrada na Convenção do Património Mundial da Unesco, transposta para o quadro legal português. Gostava de ver políticas dirigidas para o património que dessem uma oportunidade à perpetuação da diversidade e da sustentabilidade das nossas paisagens enquanto obras combinadas do homem e da natureza. Gostava de ver as políticas públicas com uma forte base territorial. Gostava de construir uma política pública de agricultura e floresta para Portugal que fosse simultaneamente um instrumento ordenador do território. Gostava que as políticas públicas atacassem o âmago do problema da nossa paisagem, contrariando o abandono da gestão da paisagem, promovendo o cultivo sustentável da paisagem, inventando novos modelos de apropriação e que se deixassem de pequenos gestos imediatos de reconstruir o edificado, depois de atingido por flagelos naturais, quando se sabe que casas, fábricas e fabriquetas não devem permanecer ali. É necessário olhar para a paisagem. É necessário ler os sinais da paisagem. A paisagem fala-nos quando estamos predispostos a ouvi-la. A paisagem é um arquivo da nossa identidade e nela residem também as soluções para o nosso futuro viável. O caminho que temos pela frente reclama desprendimento, inteligência, reinvenção, ousadia e parece sem fim. Obrigado, Gonçalo Ribeiro Teles, por tudo o que aprendemos consigo. Devemos-lhe um pedido de desculpa coletivo.
por as vezes que nos alertou para a causa ambiental e da paisagem sustentável e não o ouvimos ou não o levamos a sério. Mas as suas lições e os seus gestos permanecerão. Obrigado, Gonçalo Ribeiro Teles. Estamos aqui a homenagear a arquitetura paisagista. Estamos a homenagear uma realidade contemporânea, mas muitíssimo recente para aqueles de nós que já partilhamos uma idade quase provecta. Porque começou por não existir como realidade autónoma. Era tão multidimensional, envolvia tanto a história, tanto a cultura, tanto a geografia, a física e a humana, tanto a engenharia, mas também a arte. Envolvia tantas vertentes disciplinares que era fácil dizer que não podia constituir uma realidade autónoma. Mas esse é o sinal do nosso tempo, o aparecimento dessas realidades, fruto da multidimensionalidade e que ganham fóruns de cidade. Foi o que aconteceu com a arquitetura paisagista. E este momento que estamos a viver é um momento de homenagem e de triunfo da arquitetura paisagista em Portugal. Não é o primeiro, não é o último, mas é um grande momento de triunfo da arquitetura paisagista. E assim recordamos testemunhos de vários autores que assim prestaram a sua homenagem a Gonçalo Ribeiro Teles. Continuamos com este prémio, esta entrega do Prémio Ambiente e Paisagem. Segue-se a intervenção da professora doutora arquiteta paisagista Aurora Carapinha, em representação da Universidade de Évora no júri. Faz também a apresentação e justificação da premiada, que é a professora Manuela Raposo Magalhães. Minhas senhoras e meus senhores, a professora doutora arquiteta paisagista Aurora Carapinha. Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara de Ponte Lima, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sua Alteza Dom Duarte Nuno, Duque de Bragança, excelentíssimos senhores vereadores e outros representantes, e também queria saudar os outros membros do júri, mas também os premiados anteriores. Teresa, permita que me trate assim, Teresa, Alexandre, não está aqui o Sá Fernandes, nem o Fernando Pessoa. Desculpa. A todos, muito boa tarde. Depois deste filme, depois das palavras do Francisco, não é fácil, porque estou muito emocionada, é natural. Hoje é um dia muito importante para todos nós, arquitetos paisagistas, comemora-se os 101 anos. À família Ribeiro Teles, a minha saudação muito especial. Mas hoje estamos aqui para comemorar e para falar de Manuela Raposo Magalhães. Coube-me a mim. Não sei se levarei a bom porto, espero bem que sim, Manela. Quando escrevi algumas palavras, que rapidamente se tornaram num pequeno texto, procurei um título. Não foi fácil. Manuela Raposo Magalhães, 52 anos de serviço e de missão. Manuela Raposo Magalhães, 52 anos a aprofundar o conhecimento e a prática da arquitetura paisagista. É este o título que eu quero, que me parece que melhor ilustra. O título deve resumir de forma muito simples aquilo que é um percurso de 52 anos. Não estou a dizer que é idosa, estou a dizer que o percurso é que é longo. Manuela Raposo Magalhães inicia este percurso em 1971, enquanto técnica superior. De 71 a 88,
desempenhou funções em vários serviços ligados ao ordenamento do território. Entre 77 e 78 é adjunta do Secretário de Estado do Ambiente. Foi aí que tive o prazer de conhecer, era então eu, aluna de Arquitetura Paisagista na Universidade de Évora. Estes primeiros anos anunciavam já os domínios científicos e profissionais da nossa premiada. Ordenamento do território, planeamento, projeto de espaço urbano. Estas áreas de conhecimento vão ganhando raízes, crescendo, desenvolvendo-se e atualizando-se no pensamento e na prática de Manuela Raposo Magalhães, as quais, ou esta prática, este conhecimento, vai pondo em prática nas diversas funções que desempenhou e continua a desenvolver. Quer como chefe de divisão dos estudos de ordenamento da Direção-Geral de Ordenamento entre 82 e 83, 1982 e 83, quer mais tarde como docente do Instituto Superior de Agronomia, onde se vai doutorar em 1997, e lecionar as disciplinas de ordenamento do território, e onde coordenou o primeiro centro, isto é importante referirmos, de estudos de arquitetura paisagista em Portugal. Também utilizou este conhecimento e experiência como ferramentas fundamentais na sua dedicação à causa pública, enquanto cidadã ativa em defesa da qualidade de vida das comunidades. Uma verdadeira discípula de Ribartelos, diremos assim. O sentido de missão, de serviço, está sempre presente em toda a sua atividade, numa inquietação constante por antecipar soluções e encontrar respostas para os problemas que cada tempo e que cada lugar apresenta. Quando, para preparar este momento, pesquisei na net, quem é que não vai à net hoje, não é? O currículo vitae de Manuela Raposo Magalhães. E fui de imediato remetida para uma plataforma que alguns de nós que somos académicos conhecemos bem, que se chama a plataforma Ciência Vita, que nos diz de forma resumida o seguinte: Manuela Raposo Magalhães concluiu o doutoramento em Arquitetura Paisagista em 97 pela Universidade de Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, foi professora do ISA e do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, foi autora ou coautora de 12 artigos em revistas especializadas, publicou 10 capítulos de livros, 7 livros e editou 2. Orientou vários projetos ou componentes de projetos de investigação, orientou 7 teses de doutoramento e tem 3 em curso. Orientou 4 teses de mestrado, 4 teses de mestrado pré-Bolonha e 6 pós-Bolonha. Orientou 42 teses finais de curso e co-orientou 16, 5 anos de estudos. Apresentou mais de 140 comunicações em público. Recebeu um prémio. Agora temos de acrescentar dois prémios. Ao ler este resumo, que calculo que não esteja atualizado, porque nenhum de nós o atualiza, em termos académicos, ninguém atualiza isto, senti que o trabalho, a dedicação à causa da arquitetura paisagista, à causa ambiental e à paisagem, não estão espalhadas nas páginas da plataforma Ciência Vita, que são onde se encontra o currículo de Manuela Raposo Magalhães. De imediato questionei-me onde procurar esse outro lado da Manuela Raposo Magalhães, que no mundo digital não se encontra registado. A resposta chegou célere, simples, dar voz a quem com ela trabalhou. O texto que eu leio em seguida foram escritos a várias mãos e a várias vozes. Eu apenas sou um dispositivo que faz essa mediação. E vou começar por tinha de começar por algum. Conhecemos a professora Manuela Raposo Magalhães como alunas do 4º ano no ISA. Uma mulher elegante, cabelo curto, batom vermelho. Tinha terminado o seu doutoramento e as referências, leituras e disponibilidade intelectual coincidiu com a nossa ânsia de aprender, cativando-nos de imediato. No nosso léxico, inaugurou-se uma profusão de novos conceitos e autores. Estruturalismo, fenomenologia, positivismo, pós-modernismo, regionalismo crítico, homeostase, que a par de outros mais tangíveis e mensuráveis, como morfologia da paisagem, aptidão da paisagem, pedogénese, morfogénese, plano negativo à edificação, apoiaram e conduziram o desenho de novas paisagens, com recurso à possibilidade gráfica da maquete e pintura a pastel. Quer no ensino,
quer na prática, ajudou a afirmar a importância do contexto biofísico, cultural e político e da leitura em múltiplas escalas como motor do projeto, tornando evidente que não existem fronteiras entre o ordenamento do território e o projeto, e demonstrando que a prática da arquitetura paisagista parte sempre de um posicionamento crítico, independente da escala, mas enraizado nos lugares, e a partir de um questionamento de processos planetários que os determinam. Um mundo de possibilidades inaugurado por leituras aconselhadas e alimentando pela generosidade na partilha dos seus livros, carregados em sacos que levava para a universidade, abrindo a sua biblioteca pessoal à curiosidade de quem a rodeava. A sua casa, o seu círculo familiar e de amigos e as discussões sempre estimulantes que lançavam novas perspectivas sobre a paisagem. Com ela aprendemos a importância das condições biofísicas na manifestação dos lugares, a racionalidade da organização das paisagens vernaculares, a dimensão ideológica de fazer paisagem em estreita relação entre ecologia, cultura e política. Onde é que eu já ouvi isto? A abrangência disciplinar e identidade singular das suas aulas caracterizou também a sua forma de trabalhar em investigação, quase sempre a partir de uma perspectiva multidisciplinar, demonstrando a medida larga da arquitetura paisagista como prática de inúmeras possibilidades e também responsabilidades. Das infinitas conversas, viagens e projetos partilhados, evidenciaram-se a importância que sempre deu às alianças entre arquitetura paisagista e outros campos disciplinares da ecologia à economia, da civicultura à física, da arquitetura à filosofia, reunia à sua volta e, consequentemente, à nossa, todos estes profissionais, recusando-se a fechar a arquitetura paisagista sobre si, e aliaram pessoas, conhecimentos, universidades e culturas. Dentro do ISA, criou uma equipa pluridisciplinar que passou a conhecer e a reconhecer a ligação da arquitetura paisagista às outras áreas de conhecimento, formalizando um centro dedicado à investigação da paisagem, até então inexistente. Aprendemos também sobre a tradição disciplinar da arquitetura paisagista da primeira geração de arquitetos paisagistas portugueses, quase nada registada em livros, mas partilhadas nas suas aulas, palavras e metodologias. Foi também ela que nos abriu portas ao trabalho com o professor Gonçalo Ribeiro Teles, outro manancial de conhecimento. A divulgação do trabalho da arquitetura paisagista constitui uma qualidade que sempre a caracterizou. Sem receio, escreveu livros, artigos científicos, artigos de divulgação. Participou em inúmeras conferências, algumas connosco, abrindo sempre o seu trabalho e da sua equipa à crítica e ao reconhecimento. Passaram-se já quase 30 anos desse nosso primeiro encontro. Não sou eu que estou a falar, mas são outros. Depois de um longo percurso, em conjunto, seguimos caminhos autónomos, mas que nunca perderam de vista esta aprendizagem. Contudo, são de si, querida professora, algumas das melhores memórias que guardamos desse tempo, de universidade e de início da vida profissional. Temos a certeza que, sem este feliz encontro, faríamos uma arquitetura paisagista diferente, ensinaríamos de modo diferente e seríamos certamente pessoas diferentes. Quando falamos de si, aos nossos alunos, ou com quem nos cruzamos na prática profissional, reverberam memórias e saudades. Parabéns por este mais do que merecido prémio. Muito obrigada pelo que partilhou connosco. Catarina Raposo, Paula Gomes da Silva. Então, ainda não acabou. Há outro texto de uma equipa do Centro de Estudos que me fizeram chegar, eu pedi, e diz assim: querida professora Manuela, este texto surgiu do pedido da professora Aurora Carapinha, podiam ter tirado a professora. Pronto. Surgiu da Aurora Carapinha e no âmbito da entrega do prémio muito merecido e que muito nos honra. Surge, por isso, como uma oportunidade para agradecer à professora Manuela a sua amizade, empatia, humanidade e, claro, todo o conhecimento e a forma como o transmite, a confiança, a orientação e inspiração dentro e fora do âmbito académico. É um privilégio poder expressar não só a nossa admiração, mas também a forma como nos faz sentir, também nós, especiais. Foi durante o curso de Arquitetura Paisagista no ISA, a partir do final
dos anos 90, com 3 disciplinas de ordenamento do território, que tivemos o primeiro contacto com a professora. Nas suas aulas aprendemos os conceitos fundamentais, a olhar para a paisagem em todas as suas dimensões, física, biológica, cultural, social e artística, a desconstruí-las e a entendê-las na sua essência. O todo, de repente, tornou-se perceptível, quer nas suas partes, quer de uma forma integrada e crítica. É essa crítica e a não resignação com o status quo que leva à evolução do pensamento, transformando em soluções inovadoras através do projeto e desenho da paisagem. Desde o início, o seu trabalho tem sido marcado pela ousadia, pela permanente busca de novas formas de pensar a paisagem e resolver os seus problemas, pela capacidade em juntar especialistas de outras áreas científicas, nunca se retraindo de integrar novas ferramentas e desafios tecnológicos nos projetos, nunca se deixando condicionar pela ausência de dados ou de cartografia. A livre partilha dos resultados dos projetos, de que o projeto EPIC WebGIS, que eu aconselho, constitui um exemplo, foi aliás motivada por este esforço da construção de uma base de conhecimento passível de ser utilizado por todos e de forma gratuita. Para o bem comum, não é? O conceito da estrutura ecológica, tanta falta agora nos faz, com os assustos com o que anda por aí, o conceito da estrutura ecológica, com o aprofundamento de metodologias de delimitação de diferentes escalas, é uma das grandes contribuições da professora, tanto no ensino e investigação, como na constituição dos atuais instrumentos de ordenamento do território. A organização de um centro de investigação e a constituição de uma equipa nuclear de arquitetos paisagistas mostra o sentido e a responsabilidade de fazer escola. Ou seja, de garantir a passagem e a continuação do conhecimento associado a um discernimento muito claro da necessidade de todos termos um papel ativo na vida da sociedade, em sociedade. Este tem sido um caminho com muitos desafios, mas sempre marcado pela integridade ética que procura garantir a permanência dos valores naturais e culturais da paisagem. É longo, mas estou quase a terminar. Mas a premiada merece isto, merece este tempo. A professora deu-nos as bases para construirmos a nossa própria estrutura crítica de pensamento, conhecendo bem o que cada uma de nós é capaz e até onde conseguimos ir. Concedeu-nos a liberdade para fazer o nosso caminho, mas também uma responsabilidade acrescida relativamente ao trabalho da equipa. Desde cedo, algumas de nós, ainda a concluir o trabalho final de curso, incluímos-nos nas reuniões de trabalho, habituando-nos a participar ativamente, ainda que isso nos tenha provocado alguns sintomas de ansiedade. E aqui tem um enorme ponto de exclamação. As visitas de estudo e a participação em conferências em Portugal e pelo mundo têm constituído oportunidades únicas de aprendizagem, compartilha de histórias, experiências, de discussão, das soluções para os problemas da paisagem. Estas experiências enriquecedoras, tanto do ponto de vista académico como pessoal, têm fortalecido e unido a nossa equipa. Deixam em nós a vontade de continuar o seu legado, de procurar ter um papel ativo na sociedade, com a mesma ousadia e determinação que caracteriza o seu modo de agir. Às vezes as palavras não chegam para expressar a influência que têm em nós e esperamos que este pequeno excerto transmita um pouco dessa ideia. O único conhecimento que vale é o que se nutre com a incerteza e o único pensamento que vive é o que se mantém à temperatura da sua própria destruição. Não foi a certeza nem a segurança, mas sim a necessidade que me impeliu a empreender este trabalho. Sinto-me possuído pela necessidade evidente de transubstanciação da aranha a segregar o seu fio e a tecer a sua teia. Senti-me ligado ao património planetário, animado pela religião daquilo que liga, pela rejeição daquilo que rejeita, uma solidariedade infinita. Aquilo a que tal chama o espírito do vale, recebe todas as águas que nele fluem. Edgar Mourão. Este grupo que me usou para eu transmitir estas palavras à professora Manuela Raposo Magalhães termina. Muito obrigada, professora, que continuo a ter a energia e a persistência para continuar por muitos anos junto da sua equipa. A minha mediação terminou aqui, com esta frase, mas eu penso que Gonçalo Ribeiro Teles será certamente orgulhoso deste reconhecimento e que melhor presente lhe podíamos oferecer no dia do seu aniversário. Obrigada, Manuela Raposo Magalhães.
E assim continuamos a entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles. Chega agora o momento então de ser entregue o prémio. Pedíamos a Sua Alteza Real Dom Duarte, Duque de Bragança, para subir aqui até ao palco e entregar o prémio, então, à premiada, a professora doutora Manuela Raposo Magalhães. Pedíamos a Dom Duarte, se quiser então transmitir algumas palavras, poderá fazê-lo aqui no nosso púlpito. Não sei se está ligado. Pois, para começar, e para não me repetir e para não me esquecer de alguém, faço minhas saudações que foram feitas pelos intervenientes anteriores. E concordo e vibrei muito com o que foi dito, de modo que estou inteiramente de acordo e aplaudo tudo aquilo que foi dito no começo desta sessão. No entanto, gostaria de acrescentar só um pequeno pensamento. Estou convencido, enfim, creio que não há dúvida, de que se as elites que governaram Portugal nos últimos dezenas de anos, seja antes de 74 ou depois de 74, se tivessem prestado mais atenção ao pensamento de Gonçalo Ribeiro Teles, a nossa situação atual seria muito diferente. Não só do ponto de vista ecológico, com os incêndios florestais, em que ele perfeitamente, muito visionariamente, explicou como é que se devia fazer para evitar a sua propagação, a degradação do próprio meio urbano, a maneira como vamos ter que enfrentar as subidas de temperatura prováveis nos próximos 40, 50 anos. E tudo isto é preciso que, com estas cerimónias, com estes acontecimentos, façamos atenção e estudemos o seu pensamento, que tem muito, que é extremamente oportuno para hoje. Também queria lembrar que eu considero que, de algum modo, o pensamento ambiental de Ribeiro Teles está associado ao pensamento político de Henrique Barrilar Ruas, e não se pode ver um sem conhecer o outro. Há um livro que foi editado recentemente pela Real Associação de Lisboa sobre o pensamento político de Henrique Barrilar Ruas. Eu diria exatamente o mesmo, quer dizer, a ignorância em relação àquilo que ambos foram defendendo durante os anos da Segunda República e o começo da Terceira República, mas sobretudo durante os anos da Segunda República, essa ignorância é que levaram a situações que são muito más, muito dramáticas e que podiam ter sido evitadas e que podem ser melhoradas se começarmos a prestar atenção a elas. Desde a questão da maneira de evitar a propagação descontrolada dos incêndios florestais, até a situação muito pouco habitável das grandes cidades, até a degradação da paisagem urbana e rural. Mas hoje em dia, a opinião pública, as elites culturais, enfim, compreendem que os monumentos têm que ser preservados e defendem-no. No entanto, nós vemos monumentos, castelos e instalações, enfim, instituições de grande qualidade
histórica a ser desfiguradas de uma maneira bastante irresponsável. As câmaras municipais lutam, em geral, para defender o seu património. Ótimo exemplo é o da Câmara de Ponte de Lima, mas há, felizmente, muitas outras câmaras municipais que também conduzem essa luta. No entanto, o poder central do Estado, muitas vezes, vai atrás de fórmulas feitas, de pensamento de alguns arquitetos, que eu chamaria mais de arquitontos do que arquitetos, porque não percebem que realmente nós não podemos desfigurar o nosso país e continuar a achar que está tudo muito bem. E os nossos netos vão pedir contas porque é que nós deixamos desfigurar Portugal desta maneira. Não é? E as próprias populações, por exemplo, os habitantes dos bairros suburbanos, em geral, têm a infelicidade de viver em lugares muito feios, que eles não gostam e sentem-se mal ali. Podíamos muito bem ajudá-los a melhorar este estado de coisas. Enfim, não me vou alongar, mas apelo a que nós todos, e as pessoas mais lúcidas e mais abertas aos problemas culturais da política, prestemos atenção, relemos, republiquemos o pensamento político e cultural de Gonçalo Ribeiro Teles e também de Henrique Barreiro Arruz e de outros pensadores, como o professor Caldeira Cabral e outros que realmente explicaram coisas importantíssimas e que hoje não estamos a prestar atenção. Os meus sinceros parabéns para esta comissão que organizou esta cerimónia e este prémio. Estão a fazer um ato altamente patriótico e humanitário, em que espero muito que o país inteiro preste atenção ao que se fez aqui e comece a meditar sobre o que é preciso mudar sobre a nossa visão política. Muitos parabéns e muito obrigado. Estamos a proceder à cerimónia de entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, aqui no Auditório Municipal de Ponte Lima. Segue-se agora o momento, então, de ouvirmos a premiada, a professora doutora Manuela Raposo Magalhães. Para começar, gostaria de agradecer aos membros do júri o terem-me considerado merecedora deste prémio que me liga ao nome do professor Gonçalo Ribeiro Teles. Tinha 19 anos e estava no 3º ano do curso de Arquitetura Paisagista quando decidi bater à porta do ateliê do professor para lhe pedir para trabalhar com ele. Não o conhecia, mas tinha ouvido dizer que era o melhor a trabalhar em profissão liberal. Esse gesto foi decisivo na minha vida, porque desde então colaborei de perto com o professor em vários contextos, desde o profissional até à intervenção pública. Entre os mestres que a vida me deu, o professor Ribeiro Teles foi aquele com quem mais aprendi, e nomeadamente que não perdia uma oportunidade para falar do futuro da paisagem, numa perspectiva construtiva, e de assinalar aquilo que está mal para que seja corrigido. Aquilo a que agora o Sr. Dom Duarte se referiu. Por isso, hoje, em sua homenagem, vou-lhe seguir o exemplo. A Escola de Arquitetura Paisagista, fundada em Portugal pelo professor Caldeira Cabral, introduziu um conceito de intervenção na paisagem fundamentado na ecologia, ou seja, intervir com a natureza e não contra ela, como dizia Caldeira Cabral. Este modo de fazer, que em grande parte constituía a base da intervenção tradicional na paisagem, foi profundamente alterado com as novas ferramentas postas à nossa disposição pela Revolução Industrial. É assim que nasce a profissão de arquitetura paisagista para corrigir os estragos provocados no equilíbrio ecológico da paisagem
e repor o funcionamento dos ecossistemas, recorrendo aos meios tecnológicos agora disponíveis. Este tipo de intervenção requer uma forte fundamentação científica, a arte do saber fazer através de soluções integradas e uma ética que envolve uma visão sistémica da vida e do mundo. Na continuação daquilo que os nossos mestres desde cedo afirmaram, gostaria aqui de chamar a atenção para alguns dos problemas existentes na nossa paisagem portuguesa. No espaço rural, a agricultura intensiva ocupou vastas áreas sem acautelar as boas práticas de conservação da água, do solo e da biodiversidade. O solo é decapado de qualquer vegetação e armado de modo a livrar-se de toda a água. Seguidamente, esta é fornecida através de rega com água proveniente do subsolo ou do armazenamento artificial. Todos os princípios da compartimentação da paisagem, da diversidade de espécies e do controle da erosão são descartados. Só nestes dias o Governo está a impedir a instalação de novas culturas intensivas altamente consumidoras de água. Na floresta, insiste-se no crescimento da área de povoamento monoespecífico de eucalipto, que já suplantou a de pinheiro bravo. A área do país coberta por estas duas espécies altamente combustíveis já representa mais de metade da área florestal. O resultado é a catástrofe dos incêndios rurais, que no somatório da área ardida nos últimos 41 anos, ou seja, de 1980 a 2021, é de 53% da área do país, 4.800.000 hectares. Entretanto, gerou-se um debate em que a corrente de opinião que deseja alterar a situação atual está em franca desvantagem com a corrente interessada na sua manutenção. Esta última usa não só falsos argumentos financeiros relativamente à rentabilidade a longo prazo dos povoamentos de eucalipto, como uma roupagem científica já desacreditada, mas continua a ser propalada e apoiada por muitos técnicos da área. Os esforços do Governo em inverter a situação, como o Programa de Transformação da Paisagem, são tímidos e conjugam-se com medidas contraditórias. A intervenção política nesta matéria tem que ser mais determinada, assertiva e acompanhada de uma sensibilização generalizada para o problema. Os pequenos proprietários têm que ser ajudados com suporte financeiro às operações de gestão, o que ainda não aconteceu no âmbito do Plano de Desenvolvimento Rural. Todo o país tem que se mobilizar e transladar a área dos negócios existentes para uma nova área que suporta a mudança de paradigma, como a investigação, a educação e formação profissional, a criação de empresas de gestão no terreno, a criação de empresas transformadoras das novas espécies a instalar, a criação de viveiros, etc. Esta enorme alteração só será possível com uma vontade política clara e profundamente empenhada. Andar pelo país nas zonas de pinhal e, sobretudo, de eucaliptal é cada vez mais deprimente e assustador às portas de um verão que se anuncia terrível em matéria de incêndios rurais. Os problemas relativos à água, cada vez mais recorrentes e este ano particularmente evidentes na Bacia do Sado, não têm contribuído para uma mudança de atuação. As questões básicas do conhecimento relativo à conservação e armazenamento da água são ignoradas, tais como que determinadas espécies de árvores nas cabeceiras das bacias hidrográficas são a melhor maneira de coletar água. Vimos aqui no filme sobre o professor Ribeiro Teles que isto é ensinado desde sempre, não é? Mas sem consequências. Que se deve promover a todo o custo a infiltração da água, porque é no subsolo que as perdas são menores e a qualidade é maior. Que o solo mantido a descoberto nas culturas intensivas perde água por evaporação. Estas questões, como outras, estão ausentes do planeamento florestal e municipal. No litoral continuam a consumir-se recursos pagos pelos contribuintes para tentar minorar o impacto de ocupações indevidas. A Reserva Ecológica Nacional, assim como a Reserva Agrícola Nacional, pioneiras e criadas pelo professor Ribeiro Teles,
sofrem ataques sucessivos através de desafetações destinadas a utilizações que as comprometem irreversivelmente. De que a sociedade civil se movimente para impedir este retrocesso é prova a petição que está em curso e que convido todos os interessados a assinar. No que respeita ao espaço urbano e à edificação, o grande problema em Portugal é que a administração nunca se conseguiu antecipar à iniciativa privada, no sentido de orientar a localização da edificação para localizações ecologicamente adequadas. Na Europa, há inúmeros casos que poderiam servir de exemplo nesta matéria. A constituição de áreas de reserva de solo municipal para onde encaminhar o crescimento urbano e a antecipação da instalação de infraestruturas de transportes públicos nas áreas de expansão a edificar. Continua-se a criar novas áreas de expansão ao sabor da compra de terrenos no mercado livre, pela iniciativa privada, que dependem inteiramente do uso do automóvel. Este modo de transporte, como se sabe, é responsável por uma cota-parte importante na poluição do ar e no orçamento das famílias. As políticas relativas à mobilidade, particularmente esta insuficiência de transportes públicos acessíveis, tornando o cotidiano das pessoas muito difícil, continuam a encher a cidade e a periferia de veículos privados. O aumento de utentes, quer pela densificação da edificação, pelo turismo ou por qualquer outra causa, tem que ser acompanhado da melhoria dos transportes públicos e de medidas complementares antecipadamente. Com o novo programa Mais Habitação, entende-se a preocupação do Governo em aumentar a oferta de habitação acessível e estancar a subida do valor das rendas. No entanto, as medidas relativas à transformação do solo rústico em solo urbano podem ser altamente lesivas de uma correta organização da paisagem, o que tem sempre custos elevados na conservação do funcionamento dos ecossistemas e, em última análise, para os contribuintes a nível coletivo e individual. Veja-se o que se passa no progressivo aumento do impacto dos riscos naturais, como o avanço do mar, inundações, seca e aumento da ilha de calor urbana. É indispensável que a declaração pelos municípios sobre a capacidade construtiva dos prédios rústicos, prevista naquele programa Mais Habitação, decorra do planeamento e não de medidas avulsas, não justificadas, como a contiguidade do espaço urbano. Embora alguns exemplos estejam lançados, como o de Lisboa, que foi a capital verde europeia em 2020, paralelamente, muitos atropelos continuam a ser feitos. Sendo Lisboa a minha cidade, não posso deixar de falar numa zona ribeirinha persistentemente comprometida com edifícios que, procurando um local de grande prestígio na cidade, poderiam e deveriam estar noutro sítio. Edifícios cuja altura excede a largura da rua, ignorando a lei dos 45 graus. E paredes com grandes superfícies de vidro, contrariando toda a racionalidade em matéria de eficiência energética. Para finalizar, Portugal, que tão cedo iniciou políticas de ordenamento do território progressistas relativamente ao seu tempo, e por iniciativa do professor Ribeiro Teles, está agora a regredir relativamente ao caminho iniciado nos anos 70. Por outro lado, as diretivas europeias e particularmente o New Green Deal apontam na direção dos ensinamentos do professor Ribeiro Teles e dos que o precederam e são seguidos pela escola que eles criaram. Nos termos do New Green Deal, é absolutamente imprescindível a instituição, planeamento e implantação de uma infraestrutura ecológica, aquilo que na União Europeia chamam infraestrutura verde, em terra e no mar, que suporte e qualifique o funcionamento dos ecossistemas, bem como as necessidades humanas de produção, de utilização sustentável dos recursos naturais, mas também de contacto com a natureza, de lazer, de sossego e de beleza. Para a criação desta infraestrutura há muito trabalho feito, nomeadamente uma primeira delimitação da estrutura ecológica nacional. É necessário agora estabelecer parcerias de colaboração e uma forte vontade política neste sentido, dar-lhe força de lei
e colocá-la na base de todo o planeamento, o que coincide com as obrigações de Portugal face à União Europeia. Além disso, há que colocar o ordenamento do território numa posição de coordenação da incidência na paisagem das políticas sectoriais e ainda racionalizar o sistema de planeamento, unificar conceitos, critérios e designações. Espero, com este pequeno apontamento, ter correspondido àquilo que o professor Ribeiro Teles esperaria de mim. Obrigada pela vossa companhia neste dia que representa muito para mim e aumenta a minha responsabilidade em relação àquilo que aqui nos trouxe. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, vamos concluir esta sessão oficial da entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Engenheiro Vasco Ferraz. Consigo colocar isto. Então, muito boa tarde a todos. Começava por cumprimentar o excelentíssimo Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles e agradecer a sua presença juntamente com a família e enquanto representante da família aqui a Ponte Lima. Cumprimento também o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, excelentíssimos senhores vereadores, excelentíssimo Sr. Dom Duarte de Bragança, excelentíssimos senhores representantes das entidades e instituições promotoras do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, excelentíssimos senhores elementos de júri, excelentíssima senhora arquiteta Maria Manuela Raposo Magalhães, vencedora do prémio aqui presente, que muito nos honra também com a sua presença e com as suas palavras, excelentíssimos senhores representantes de instituições aqui presentes, excelentíssimos senhores presidentes de junta de freguesia e elementos da Assembleia Municipal, excelentíssimo senhor Dr. João Pimenta, anterior presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, excelentíssimos senhores convidados, aproveito também para cumprimentar aqui o Sr. Presidente da entidade de Turismo Porto e Norte, aqui presente, também o Sr. Presidente da ADRIL e também de uma série de instituições limianas, o engenheiro Francisco Calheiro, que nos acompanha sempre nestas lides e muito bem. Penso não me estar a esquecer de ninguém em específico. Excelentíssimos senhores convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Colhemos hoje em Ponte Lima pela primeira vez a cerimónia de entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles para o ambiente e para a paisagem, que distingue personalidades que se tenham evidenciado nas áreas do ambiente e da paisagem e com percursos de vida ligados ao serviço cívico. É para o município de Ponte Lima uma honra receber a sessão de entrega de um prémio que tem como objetivo homenagear tão destacada personalidade do país, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, no dia em que assinala o seu 101º aniversário de nascimento. Pela sua visão e projetos desenvolvidos, destacou-se na arquitetura paisagista em Portugal, deixando a sua marca em vários locais públicos que foram por ele redefinidos e ganharam uma nova vida e mais sustentável. A preservação do ambiente foi sempre uma das suas batalhas e é de enaltecer o seu trabalho em prol da proteção dos parques naturais. Foi um homem à frente do seu tempo, pensando e alertando para os problemas ambientais com que hoje nos debatemos. Não haverá melhor forma de perpetuar a sua memória e o seu legado do que continuar a trabalhar afincadamente na área ambiental. Continuar a lutar pelo ordenamento das nossas paisagens, pela criação de jardins públicos e espaços públicos ajardinados, onde as pessoas possam viver em harmonia com a natureza. Todos sabemos da importância que os jardins e espaços de lazer públicos ajardinados têm hoje nas nossas populações, sobretudo nas áreas mais urbanas e mais citadinas. Aqui, no nosso território, podemos considerar-nos uns felizardos, por poder usufruir de toda a natureza que nos rodeia, sendo o ambiente um dos nossos grandes pilares de desenvolvimento.
Hoje, Ponte Lima afirma-se como a vila mais florida de Portugal, com vários jardins públicos e privados que se constituem como uma referência nacional e internacional. Compete-nos a todos preservar aquilo que é de todos e, em Ponte Lima, cuidamos da área ambiental e pensar no presente, mas, sobretudo, no futuro e nas gerações vindouras, tendo desenvolvido diversos projetos reconhecidos a nível nacional e internacionalmente. Não é por acaso que daqui seguiremos para a abertura oficial da 18ª edição do Festival de Jardins de Ponte Lima, um evento de referência nacional e de nível também internacional no que aos jardins diz respeito e onde podem ser admirados trabalhos excepcionais de paisagistas. Em Ponte Lima, felizmente, podemos desfrutar de diversos jardins públicos onde os nossos concidadãos podem passar belos momentos de lazer, espaços que privilegiam o convívio intergeracional, que promovem a diversidade ambiental e cultural. Gonçalo Ribeiro Teles inspirou e continua a inspirar profissionais ligados à arquitetura paisagista e não só. Este prémio é um exemplo de como o seu legado se mantém e a vencedora, a arquiteta paisagista Maria Manuela Raposo Magalhães, a quem felicito pela distinção, comprova isso mesmo. Acompanho de perto Gonçalo Ribeiro Teles, tendo dado continuidade aos seus ensinamentos e hoje, com esta atribuição, foi-lhe reconhecido o empenho, a defesa dos valores ambientais e ecológicos e o contributo referente ao instrumento de sustentabilidade ecológica essenciais ao planeamento, regulamentação e gestão da paisagem em Portugal. Esperemos que este prémio possa continuar a inspirar outros a seguirem o exemplo de Maria Manuela Raposo Magalhães e de Gonçalo Ribeiro Teles e que, sobretudo, os jovens arquitetos paisagistas e profissionais da área apresentem projetos, inovem e colaborem com as entidades públicas na persecução do objetivo comum, a melhoria ambiental. Deixo aqui um agradecimento especial e particular à família de Ribeiro Teles, à Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, à Ordem dos Engenheiros, ao Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa, à Universidade de Évora e à Causa Real pela escolha do município de Ponte Lima para a realização desta cerimónia. Foi um gosto recebê-los na nossa casa. Espero, para quem esta foi uma visita curta, possam regressar novamente a Ponte Lima com mais calma, com mais tempo, para admirar e desfrutar os nossos espaços verdes, os nossos jardins, da nossa área de paisagem protegida das lagoas de São Pedro de Arcos e das nossas paisagens que são belíssimas e, de certo, vos inspirarão a trabalhar pelo futuro do ambiente, aproveitando com isto também para vos convidar a todos para a inauguração da 18ª edição do Festival Internacional de Jardins de Ponte Lima, que vai acontecer mesmo hoje à tarde, às 17 horas. Agradeço-vos a todos a presença e a participação na entrega deste prémio. Não queria apenas só deixar ficar aqui uma nota pessoal à senhora arquiteta, que me pareceu, como aliás este Executivo tem tentado trabalhar nesse sentido, que é exatamente a causa ambiental, de lhe deixar ficar uma pequena palavra, porque acho que efetivamente continua a ser uma das pessoas interessadas naquilo que são as causas ambientais do país, apenas para lhe dizer que daquilo que tem sido a nossa experiência próxima junto de uma série de entidades, nomeadamente para aquilo que é a revisão do nosso Plano Diretor Municipal de Ponte Lima, que continuamos em Portugal com muita gente que ainda não sabe fazer urbanismo e sem, com isto, vos dizer que Ponte Lima cederá, porque não o fará de certeza absoluta, aquilo que muitas vezes são os interesses das grandes unidades e dos grandes investidores. Nós temos efetivamente uma preocupação consideravelmente elevada em relação àquilo que é a manutenção das nossas paisagens e a recuperação das nossas paisagens e continuamos a ver, nomeadamente naquilo que diz respeito, por exemplo, ao ordenamento florestal, a não termos absolutamente nada que nos dê um caminho, que nos dê o intuito e andamos, isso sim, junto com os privados, a tentarmos trabalhar naquilo que serão as possíveis e futuras compensações de carbono, para trabalharmos em prol da nossa floresta e para devolvermos novamente aquilo que era a nossa paisagem autóctone. Por isso, agradeço-lhe a sua presença, agradeço também que continue a dar ao país aquilo que é o seu trabalho, desinteressado certamente, mas com uma paixão enorme por aquilo que é o nosso planeamento em Portugal. Muito obrigado a todos. E
com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Ponte Lima, Engenheiro Vasco Ferraz, vamos encerrar esta sessão, sem antes agraciar os intervenientes aqui da mesa, com lembranças que irão perpetuar com certeza esta cerimónia, esta entrega do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, Prémio para Ambiente e Paisagem, atribuída à professora doutora Manuela Raposo Magalhães. Assim sendo, o Sr. Presidente irá então entregar aqui aos nossos convidados, neste caso começava por chamar para o professor Dr. Pedro Cortim Graça. Serão peças ilustradas por uma artista limiana, é um quadro. Bem como publicações do município. Trata-se então de um quadro ilustrado por uma artista limiana. O Sr. Presidente está a transmitir estes dados ao professor Dr. Pedro Cortim Graça. Uma serigrafia que ilustra a atribuição do Fural a Ponte Lima pela Rainha Dona Teresa e que aqui oferecemos então aos nossos convidados. Portanto, a imagem é idêntica. Será também oferecida ao embaixador Francisco Ribeiro Teles. À professora doutora arquiteta paisagista Aurora Carapinha. À professora doutora Manuela Raposo Magalhães. E temos também o prazer de oferecer este quadro ilustrativo da atribuição do Fural a Ponte Lima pela Rainha Dona Teresa a Dom Duarte, Duque de Bragança. Assim encerramos esta sessão solene do Prémio Gonçalo Ribeiro Teles, a primeira edição que aconteceu então aqui na Vila de Ponte de Lima. Mais uma vez recordamos, tal como o Sr. Presidente aqui também já fez referência, a inauguração do Festival Internacional Jardins é daqui a sensivelmente 35 minutos, ou seja, às 17 horas. Mas até lá estão convidados para um verde de honra no CIP-VV, o Centro de Interpretação e Promoção de Vinho Verde, que fica mesmo aqui ao lado, para refrescar antes de partirmos então para a inauguração do festival. Mais uma vez, votos de uma boa tarde e obrigada pela vossa presença. Parabéns.